Hoje vamos falar de Vale. Eu trouxe aqui um convidado que é uma pessoa que eu gosto muito de conversar lá no Twitter, que é o João Ascoli. O Twitter é uma rede social que às vezes tem discussões muito boas, como as que eu tenho lá com o João, às vezes umas discussões não tão boas. João, fala um pouquinho aí da sua carreira, você que já morou na China, você que já teve uma empresa de trading, já negociou e vendeu aço. Conta um pouquinho da sua carreira e depois vamos falar de Vale. Bom, eu sou um cara que trabalha no mercado financeiro desde sempre. Comecei como estagiário em mesa, fui estudar fora, lá na Suíça. Lá eu trabalhei num fundo, de lá surgiu a oportunidade de ir para a China e abrir essa trading. A gente ficou anos operando o mercado China, Brasil, muitas operações de aço, e é ali que vem essa raiz, esse conhecimento do mercado. Até por isso que eu faço muito post no Twitter falando de minério, aço, porque é um mercado que eu acompanho desde sempre. E João, como é que está a situação desse mercado neste momento? Bom, ela é uma situação mais complicada. A gente tem uma desaceleração da demanda chinesa, principalmente na questão do imobiliário, que seria o aço longo, o vergalhão, que foi o aço que fez o boom chinês. Esse aço, aqueles números antigos, eles não vão voltar. Mas a China está numa transição de modelo. Hoje, o aço plano, ele representa um peso muito grande nessa produção. E quando a gente fala de aço plano, a gente está falando do aço que vai para a indústria, enfim. Automóveis? Isso, tudo isso. Ele é muito exportado também, Sudeste Asiático, muito importante. E assim, para ser bem direto, eu acho que esse tipo de aço é o aço que vai ser muito importante para a Vale daqui para frente. A gente se acostumou nos últimos, sei lá, 10 anos a ter aquele boom com o vergalhão, construção, aquela bolha imobiliária chinesa, que realmente foi. Mas eles estão fazendo a transição do modelo para esse modelo mais industrial, só que isso acaba pesando a cotação. A produção ela não é a mesma do passado, e assim, essa época do ano, agosto, setembro, tem muita manutenção de siderúrgica. Se tu pegar a própria cotação da Vale, cotação do minério, as partes que o preço mais pesou são nessa época. Então, óbvio que o mercado está mais pesado, os estoques estão altos, mas assim, eu não vejo um cenário catastrófico. Eu acho que vai pesar, o mercado ele continua pesado, a gente tem estoques altos e a produção, ponto muito importante. A gente tem que acompanhar até o final do ano que vem, vão ser pontos muito importantes, como é que vai ser essa produção do aço plano. A gente tem uma questão, esse aço plano ele vai direto para a indústria, e assim, a China é a fábrica do mundo. Então, se tu começa com barreiras tarifárias, determinadas situações, acaba impactando no curto prazo. Um tema que a gente até conversava no Twitter, não adianta tu botar uma barreira tarifária, ou uma barreira, um empecilho de negociação, quando tu tem duas partes querendo negociar e elas têm uma vantagem de preço. Então, óbvio que no primeiro momento existe essa queda, mas se ninguém produz aço mais barato que eles, por que não vai se migrar uma produção? É muito difícil tu ter toda essa escala da produção do aço. Demoram anos até tu fazer isso, a logística necessária. Então, eu não vejo a produção do aço saindo da China. Talvez o consumo final vai ser o Sudeste Asiático, muito importante. A Europa ela continua sendo importante, mas a recuperação da Ucrânia, que também é um produtor muito grande, nessa última fase da guerra, ela voltou. Mas eu acho assim, a gente tem que prestar muita atenção na relação comercial da China com o mundo daqui para frente. E isso é um tema que é muito importante para a Vale e para o minério. João, entre investir em empresas de mineração ou siderúrgicas, qual que é a sua preferência? Essa é uma questão que ela vai dentro do portfólio. Se hoje, se tu falar assim, hoje, que papel, que empresa eu estaria de olho, eu estaria mais de olho na siderúrgica, cases específicos, enfim, cada cenário é um cenário. Eu acho que o minério vai pesar mais, mas esse ciclo do aço ele pode virar antes do que o ciclo do minério. O perfil do consumidor mudou, então a gente tem algumas variáveis diferentes no aço que acabaram até descorrelacionando os dois mercados aí nos últimos tempos. João, uma coisa que a gente estava até conversando antes de gravar é que muitas vezes o melhor momento para se comprar uma empresa de commodity, como empresas siderúrgicas ou mineração, é justamente quando o operacional dessas empresas vai mal. Você concorda com essa afirmação e por quê? Assim,
Eu concordo totalmente, porque assim, a questão das commodities, elas são ciclos. Ciclo de alta, ciclo de baixa, e a gente está falando da commodity, digamos o minério de ferro. Minério de ferro. Hoje a gente tem a cotação X, mas a Vale continua extraindo, a siderúrgica está lá produzindo, o pessoal está consumindo, isso é uma questão de demanda. E assim, se tu deixar para comprar no topo do ciclo, Que é quando as coisas vão bem? exatamente. Tu acaba assim, tu tá sendo implícito nesse teu preço, tu tá projetando um cenário que sei lá, o minério tava 140, ele vai para 180, para tu ter um upside no teu papel. Mas se tu comprar ele na low do ciclo, Óbvio que o difícil é saber quando que é o low. exatamente. A gente está falando da low do ciclo, mas assim, tu não vai comprar, digamos, hoje tu decidiu que tu não investe em Vale, tu vai decidir que tu vai comprar tudo em Vale hoje às 4 da tarde. Não, não é assim que funciona. É impossível tu acertar um ciclo. Mas o que eu falo para o pessoal que é investidor, pessoal que está pensando no valor da empresa? Não pense o minério como um valor de tela. Tu não tem que olhar o minério todo dia. Tu não tem que acordar às 7 da manhã e ver quanto fechou o minério em Dalian. O que importa para ti, investidor, cara que está pensando no valor da empresa, é a estrutura dela, como é que ela está se organizando frente ao cenário, questão de custos, questão de recompra. Pensa na média do minério no ano. Eu faço isso em 10 anos. Isso, tu tem os teus modelos, beleza, tem uma média aí desse ano que vai ficar 100, 95, mais para cima, mais para baixo. Estressa o modelo para baixo sempre. Não tenta falar, o minério saiu desse valor agora sei lá, para daqui 2 semanas vai ter um upside de X. O que muda isso para a empresa nesse curto prazo? Nada. Então, se preocupa com os custos, se preocupa com... Óbvio que tu tem que pensar no cenário da China, tudo, mas a gente até estava conversando. Lembra 2015? Qual que eram as notícias da China? China vai quebrar, terminou o modelo, a Vale vai quebrar, Vale não é compra, e existiu todo um ciclo que ofereceu muitas oportunidades, seja em preço, seja em dividendos, seja na estruturação da empresa. Só que assim, é muito difícil, agora falando do comportamento do investidor, é muito difícil tu aceitar tomar o risco no curto prazo frente a uma possibilidade de upside. Geralmente o que o pessoal faz? O papel subiu, vai comprar o topo do ciclo, porque agora vai. Não é assim. Se a gente pensar, a capacidade de produção de aço da China, ela não vai aumentar, pelo menos no cenário de curto prazo. Talvez aumente se tiver um driver externo de outro sudeste asiático. A gente tem o mercado da Índia, que é um mercado que cresce bastante, só que essa influência ela não é no curto prazo. Então assim, se tu está olhando a empresa, tu tem o teu modelo, está vendo uma empresa lucrativa, óbvio que num ciclo de minério, um ciclo de queda de minério, ela talvez vai distribuir menos dividendos, talvez vá ter uma pressão maior em cotação, não, talvez vai ter, mas assim, todo investidor que pegou um ciclo grande de valorização do papel, ele passou por essa situação. Então, eu acho que o mais importante é tu confiar na tua análise e saber as variáveis que tu está colocando. Tu não vai comprar a Vale porque o minério mudou hoje ou amanhã. Tu tem que pensar na média do minério, que é o que a Vale entrega. Ela continua sendo uma produtora a top do minério 65. O pessoal fala muito de Simandou. Simandou vai sair? Sim, vai sair. Como é que vai ser a operação de Simandou? Ninguém sabe. Então, são diversas variáveis. Por exemplo, é difícil a gente projetar o cenário de Brasil para daqui 2 anos. Variáveis da economia, variáveis macro. Como é que a gente vai prever, vai modelar a variável, como é que vai estar a China? O pessoal falava que depois da pandemia tinha gente que estava extremamente otimista, tinha gente que estava extremamente pessimista, e a China está ali. Então, eu acho que assim, esse é o momento de olhar a empresa, ver como é que ela... É muito importante daqui para frente a Vale cuidar muito a questão dos custos, porque principalmente nessa baixa de ciclo é onde se cria gordura, se gera valor para o acionista. E eu acredito, João, que neste ciclo de baixa, comparado com o de 2015, as empresas tanto de siderurgia, mas como a Vale, estão com um balanço muito sólido. Esses 10, 15 anos desde o fim do boom das commodities
fez com que várias dessas empresas olhassem para dentro, tanto para custo Sim. e despesa, mas também para ter uma estrutura de capital que suporte um inverno mais Sim. longo. E várias dessas empresas tinham dívidas enormes, né? A gente estava falando, por exemplo, da ArcelorMittal, que era 20 e poucos bilhões de dólares de dívida, que foi praticamente zerado ao longo de 15 anos, desde a fusão da Arcelor com a Mittal lá atrás, que necessitou essa dívida. A mesma coisa da Vale, ela chegou a ser quase caixa líquido recentemente, daí abriu programa de recompra, pagou dividendos e naturalmente o endividamento cresceu um pouquinho, ainda bastante tranquilo, mas essas empresas todas estão muito saudáveis, então eu diria que mesmo se vier um inverno bastante rigoroso, está todo mundo bem preparado, pelo menos aqui nas empresas brasileiras. Você concorda? Concordo totalmente. Isso é um ponto muito importante. Essa expressão é boa, está preparado para o inverno. Aquele cenário de 2015, final de 2015, começo de 2016, era um cenário que as empresas estavam com situação financeira pior, elas fizeram o trabalho de casa nesse período. O inverno vai vir? Vai vir. Só que se tu está preparado, tu tem condição de sair disso melhor, e é aquilo que a gente já conversou várias vezes, é muito difícil tu projetar o cenário de mundo, quais que são as variáveis que vão impactar o mundo daqui 5 anos. Se perguntasse 5 anos atrás para o Thiago, ó, vai acontecer difícil, X, vai acontecer Y. Por exemplo, só para pegar esse exemplo que você deu, quais foram grandes eventos macroeconômicos dos últimos 5 anos? Uma pandemia e uma guerra, difícil de prever. É difícil, daí tu vai falar a guerra vai ser lá, vai ser tal data. Não, pô, tu tem uma empresa que está estruturada e aconteça o que acontecer, as pessoas vão continuar consumindo ferro, vão continuar consumindo aço, vão continuar consumindo commodities. Então, assim, o mais importante no inverno é a empresa estar bem preparada para quando o ciclo virar, ela conseguir performar melhor nesse cenário. Sim, e eu acredito que essas empresas estão muito bem preparadas. Eu me lembro lá em 2015, a Vale nem tinha tanto problema de endividamento, mas tinha acabado de ter aquela tragédia de Mariana. Sim. E não sabia muito o tamanho dos passivos. E principalmente algumas siderúrgicas estavam com endividamento bem acima da média. A Uzi Minas, um endividamento enorme. A CSN, eu achava que ia ser difícil de pagar o tamanho da dívida que tinha. Uzi Minas e CSN naquela época, eu acho que foram as siderúrgicas que mais apanharam e eram condições financeiras muito feias. Sim, assim. Sim. Fizeram a lição de casa. Sim. O caso da CSN fez o IPO da CSN Mineração, que trouxe um caixa grande para dentro do grupo e também pegou essa alta das commodities mais recente aí de 21, 22 e trouxeram esse dinheiro para dentro de casa e acho que hoje essas empresas estão com a sua situação financeira muito tranquila. Sim. Isso não significa que o operacional vai ser bom, porque depende de outras condições externas, mas eu diria que todas essas empresas no Brasil hoje estão muito preparadas para enfrentar qualquer cenário e uma preparação muito melhor do que lá em 2015. Totalmente, assim, é o que a gente conversava antes. Qual que é a variável que essa empresa siderúrgica ou de mineração ela controla? Ela controla a parte interna dela. O preço óbvio que ela se vai extrair mais, produzir, mas isso é uma segunda derivada. É o custo dela. Toda a operação tem que estar redondinha e o preço da commodity é consequência do cenário macro e ela não controla aquilo. Óbvio que tem projeções, eles podem fazer um relatório, a gente está projetando X ou Y, são diversas partes que interagem e isso é muito difícil. João, muito obrigado, venha mais vezes. Valeu, agradeço. E se você precisa de ajuda para montar sua carteira, ajuda para executar as ordens dos seus investimentos, eu vou botar aqui a minha assessoria abaixo, o link para você abrir uma conta na Status Invest Assessoria, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, tá bom? E bota aqui nos comentários quem você gostaria que eu convidasse para vir aqui no canal, tá bom? Beijo grande.